Paz do Senhor, meus irmãos, que tremendo essa manhã nós estarmos de posse da palavra de Deus para estar junto com vocês, orando e buscando a presença de Deus. Amém? Eu quero trazer uma palavra nessa manhã para você que está aí na sua casa e está meditando na Escritura, está pensando na sua vida espiritual. Quero dizer para você que Jesus está ansioso por sua chegada na glória. Jesus está ansioso para que todos nós nos preparemos e esteja de prontidão, porque na hora em que Ele vier, Ele quer nos achar de pé. Aleluia! E isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Se eu agir, se você agir, se nós agirmos, vai acontecer. Nós estaremos unidos, aleluia, para nos encontrar com Jesus na glória. Eu estou lendo a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Está aqui a palavra, tem algo para nós agora. Preste bem atenção. Pastor João Batista com você nesta hora, nessa manhã. Tiago está falando aqui na sua epístola. Ele diz que ele está escrevendo essa epístola às 12 tribos que estão dispersas, espalhadas pelo mundo. Possivelmente, as 12 tribos são as 12 tribos de Israel, mesmo incluindo a tribo de Levi, né? Dos sacerdotes. Está incluindo tudo. Ele diz, Tiago 4,4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ele está dizendo adúlteros e adúlteras. Se ele está se dirigindo com essas palavras às 12 tribos de Israel, ele está sendo direcionado a falar essas palavras duras. Adúlteros e adúlteras. Em que sentido será que Tiago está falando que esse povo que anda disperso pelo mundo são adúlteros? Bom, a exemplo do que aconteceu pela palavra de Tiago, pela epístola que ele está falando aqui, que ele está escrevendo, que ele está mandando essa carta direcionada às 12 tribos, a exemplo do que Tiago está falando, isso está acontecendo também no tempo presente. Isso está acontecendo aqui agora. Essa palavra de Tiago, ela é bem atual para a nossa geração. A nossa geração está assim. Adúlteros e adúlteras estão se constituindo amigos do mundo. As pessoas estão fazendo amizade com o mundo e com as práticas mundanas. E automaticamente elas serão inimigas de Deus. E quem for inimigo de Deus, meu irmão, não vai sobreviver para contar a história. Porque Deus não perde batalha. Então veja você, a nossa geração é uma geração adúltera em todos os aspectos. E eu queria enumerar aqui para vocês, para a gente poder entender o que é que eu quero te dizer nessa manhã, que concernente à palavra de Tiago aqui, que a nossa geração é adúltera em todos os pontos. No mínimo, o Tiago está falando a respeito do adultério, acerca do adultério espiritual de Israel, que por muitas vezes adulterou espiritualmente, muitas vezes Israel se dobrou diante de outros deuses, a ponto do próprio Deus falar por através de muitos profetas que foi traído, e que Jerusalém foi infiel, que Judá foi infiel, que Samaria foi infiel. Então ali, Israel cometeu adultérios espirituais. Eu queria falar para você sobre os 4 tipos de adultério, de forma bem clara e bem explicada em pouco tempo, tá bom? O primeiro adultério que a gente pode ver é caracterizado pelo adultério espiritual, onde a pessoa dobra o joelho, né, e ora
a outros deuses. A pessoa dobra o joelho e ora pedindo bênção para Maria, pedindo bênção para Paulo, para Pedro, pedindo para Santo Antônio, pedindo que ele interceda. Irmão, não tem jeito, não tem jeito. O único intercessor entre Deus e os homens é Jesus. O mediador entre Deus e os homens é Jesus. E a Bíblia diz que toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então só existe um Senhor, Jesus. Então, muitas das pessoas estão cometendo adultério espiritual. Quer dizer, estão tirando a glória do Senhor Jesus e dando a outros deuses. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é o glorioso. Ele é o que fez todas as coisas. Ele é o que fez o sol. Ele é o que fez as estrelas, fez as galáxias, fez o cosmo, entendeu? Fez o porvir, fez a eternidade. Ele fez tudo. Aleluia. O Senhor Deus é antes da eternidade. Meu Deus, que tremendo. Que coisa tremenda. Então Deus não divide a glória com a sua criatura, meu irmão. Então se você está orando, está pedindo, implorando as suas necessidades, pedindo coisas para outros deuses, você está cometendo adultério espiritual. Por isso que Tiago, no capítulo 4, versículo 4, está se referindo ao povo como adúlteros e adúlteras. Se vocês têm amizade com o mundo e com as coisas que no mundo há, vocês são inimigos do Deus verdadeiro. Então, nesse primeiro plano, o adultério espiritual está instalado em nossa nação. Veja você quantas pessoas não estão cometendo esse pecado, adultério espiritual, diante de outros deuses. Dobrou o joelho e pediu a outros deuses, que não seja Jesus, a Deus. A Bíblia fala no livro de João capítulo 14 que nós temos que pedir tudo que crê em oração, pedindo em meu nome recebereis. Pedis ao Pai em meu nome. Então você tem que pedir ao Pai em nome de Jesus. Ó meu Deus, ó meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja fazendo isso por mim. Essa é a oração. Mas muitas pessoas estão cometendo adultério espiritual. E está assim a nossa nação. Por isso que está do jeito que está. As nossas igrejas também. O segundo aspecto do adultério é o adultério da Escritura. O adultério da Escritura. Estão adulterando a Escritura. Estão colocando coisas que não têm. E estão tirando as necessárias. Estão omitindo. Por exemplo, estão fazendo a Bíblia dos homossexuais. Estão tirando as passagens da palavra de Deus que falam acerca desse assunto. Quer dizer, isso é adultério da Escritura. Então, a nossa nação está vivendo o segundo tipo de adultério, adulterando a Escritura. E a Bíblia diz, irmãos, na última página da Bíblia, na última página, eu estou com a Bíblia aqui, capítulo 22, versículo de número 18 e 19. Calma. Diz o anjo a João: porque eu protesto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas no livro. Se alguém diminuir as palavras da profecia deste livro, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Amém? Então veja, o Senhor Deus já sabia que as pessoas iriam adulterar a Escritura e já deixou aqui escrito a repreensão. Se você tirar ou acrescentar, você está cometendo adultério da Escritura. Isso é grave. Por isso que Tiago está enquadrando adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então as pessoas estão amando o mundo e as práticas do mundo, irmão. Então o que acontece? A nossa igreja está indo de mal a pior com tantas coisas, irmãos. O quarto ponto do adultério, o adultério conjugal. Esse você sabe o que é. A infidelidade no matrimônio. A pessoa casou, entende? E de repente, por algum motivo, encontra uma outra pessoa e vai embora. E larga a esposa e vai com a amante. Você já viu no que vai dar, né? Se não se arrepender, se não deixar a amante, não voltar para a esposa,
se morrer assim, vai sofrer a condenação eterna. Não tem jeito, irmão. A nossa geração gosta de adulterar. Adultera espiritualmente, adultera a escritura e ainda adultera no matrimônio conjugal. O que mais se vê hoje são casamentos desfeitos, o que mais se vê hoje são lares destruídos, o que mais se vê hoje são pessoas vivendo em adultério. Por quê? Porque as pessoas amam o mundo. A novela ensina que adulterar faz bem, e as pessoas vão e adulteram também. A novela ensina que prostituir faz bem, aí a juventude começa a prostituir. Adultério, você sabe, é diferente de prostituição. Por exemplo, se você vive com a pessoa, você vive junto, amigado, você vive amigado, você não está em adultério, você está em prostituição, que é um pecado terrível também. Você está prostituindo o seu corpo, você vive na prostituição. Agora, se você casou e deixou a sua esposa, ou deixou o seu esposo, fugiu, foi embora com outra pessoa e está vivendo com ela, você está destruindo a sua vida e a vida dessa pessoa que está vivendo com você espiritualmente. Diante de Deus, você precisa reconciliar, pedir perdão e consertar a sua vida para que você esteja bem diante do Senhor. Então, o adultério espiritual da Escritura e o adultério conjugal são coisas que estão diante de nós todos os dias. Mas eu queria me deter um pouco mais sobre o adultério do templo do Espírito Santo, o adultério físico. Esse adultério é o que está assolando a igreja. Então eu falei acerca dos 3 para chegar até no 4. O adultério corporal, o adultério físico, o adultério da integridade física, está a violação do templo do Espírito Santo, está assolando a igreja que quer e que precisa se preparar para subir. Então esse adultério, ele está visivelmente caracterizado na igreja atual, onde você olha para as cantoras, para as pregadoras, que tem muitas pregadoras, e agora ultimamente até para os pregadores, pastores, crentes, né? Os pastores fazendo sobrancelhas, né? Deixando arrumadinha, né? Fazendo as bases, pintando as unhas com esmalte. Estão adulterando o corpo, meu filho. Estão adulterando o corpo. Você sabe que a Bíblia diz, no livro de Tessalonicenses, que nós temos que ter o nosso corpo conservados irrepreensíveis. Corpo, alma e espírito para o dia da vinda do Senhor. E agora, a nossa geração, os crentes da atualidade, com o aval dos pastores, com o aval dos líderes da igreja, estão adulterando o templo do Espírito Santo. Tiago foi categórico e não teve dó nem piedade. Ele disse adúlteros e adúlteras. Ele diz: vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tiago está dizendo, vocês perderam o juízo? Onde está a cabeça de vocês? Onde está o raciocínio de vocês? Onde está a lógica? Vocês não sabem que a amizade do mundo, se vocês forem amigos do mundo, se vocês viverem nas práticas mundanas, vocês vão se fazer inimigos de Deus? Será que vocês não estão prestando atenção? Então Tiago está falando isso, irmão. Olha você está me vendo fazer esse vídeo, trazer essa mensagem. Para um pouquinho e pensa, olha você, e vê se o que nós estamos falando não é verdade. E vê se aquilo que nós estamos dizendo aqui não é verdade. Que a igreja atual, ela é mais amiga do mundo do que de Deus. Se a igreja atual não está adulterando o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Paulo está dizendo, oh meu Deus, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é morada de Deus? Vocês não conhecem a história? Vocês não sabem a história do templo de Deus?
que Deus quis fazer um templo, mas que Davi quis fazer um templo, mas Deus impediu Davi de fazer o templo. E então Deus disse a Davi: não, Davi, tu não vais fazer porque tuas mãos estão sujas de sangue, mas teu filho vai ter ciência e sabedoria e vai ser um bom administrador, um bom gerenciador, e ele vai executar essa obra. E então assim aconteceu. Salomão concluiu o templo em alguns anos, e depois de 500 anos o povo, viveu na rebeldia, e Deus disse: esse templo não está dando certo não, o povo acha porque em Jerusalém tem um templo, pode fazer tudo que quer na minha presença. Não vai dar certo não. E Deus removeu o templo da presença dele, queimou o templo. Os soldados caldeus entraram ali em Jerusalém, queimaram o templo, destruíram tudo, e Deus disse: vou afastar esse templo da minha presença algumas décadas, 70 anos. E ali, entendeu? Deus disse: não, agora é tempo de voltar ao templo. Aleluia. E aí voltou o templo por intermédio, de Zorobabel, de Josué, de Ageu, de Zacarias. O templo voltou. E o templo permaneceu até os dias de Jesus, ao ponto de que os discípulos disseram a Jesus: ó mestre, que grandes pedras não tem esse templo? Que suntuosas pedras, que templo grande, que construção grande. O Senhor Jesus disse a eles categoricamente, dizendo: vocês não entendem nada. Vocês não entendem. Vocês estão vendo aqui pedra sobre pedra? Pois é. Vocês estão vendo aqui essas pedras grandes? Não vai ficar pedra sobre pedra, porque eu vou permitir a destruição desse templo para levantar o outro edifício. E eu sou a pedra angular, sou a primeira pedra. Aleluia. A pedra de fundação que serei posta. E vocês vão crescer sobre o fundamento que eu colocar, que é as boas novas, o evangelho da salvação, a sã doutrina. Vocês crescerão sobre mim. Eu não preciso de templo de pedra, porque eu não habito lá. Agora eu vou habitar em templos humanos, eu vou habitar dentro de vocês. Eu vou habitar dentro de vocês. Entende? Então Deus removeu o templo em Jerusalém, onde ali havia o seu nome, para vir e habitar na igreja, onde os templos são móveis. Porque quando Jesus disse: estive nu e me deste de vestir, estive faminto e me deste de comer, estava preso e me visitar, estava doente e foste me ver, Jesus está dizendo: eu vou lá visitar o doente, mas eu preciso de um corpo que se movimente, que se disponha aí para que eu também vá. Entende? Então Deus precisa de um corpo para habitar. E Satanás entende isso. E Satanás sabe que Jesus não vai habitar em corpo adulterado. Satanás sabe que Jesus Cristo, santo como ele é, não vai habitar em corpo adulterado, irmão. Então, na ocasião ali de Jerusalém, realmente, depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, 30 e poucos anos depois, o templo de Jerusalém foi destruído definitivamente, ao ponto de que hoje permanece destruído. No lugar do templo, onde era o templo, tem lá uma mesquita muçulmana, 2 mesquitas muçulmanas. Veja você, irmão. Então, Deus está dizendo: enquanto a igreja estiver na terra, eu vou habitar na igreja. E agora Satanás vem com a doutrina do que não tem nada a ver, de que esse negócio de não pintar o corpo, de não furar o corpo, de brinco, de tinta no cabelo, esse negócio de roupa curta, não tem nada a ver. Deus só quer o coração. Mentira! Adúlteros e adúlteras, vocês estão adulterando o templo do Espírito Santo, vocês estão destruindo o templo do Espírito Santo, e quem está tendo êxito e quem está tendo prosperidade é o Satanás. Por quê? Porque o Satanás está habitando no templo, aonde era para o Espírito Santo habitar. Quem está habitando é o diabo. Adúlteros e adúlteras, Tiago diz, sem dó e sem piedade. Alguém podia dizer para Tiago: Tiago, você escreveu essa palavra muito pesado, Tiago. Você não podia ter colocado adúlteros e adúlteras. Você tinha que ter colocado vocês que não estão fazendo a vontade de Deus. Volte, vamos fazer a vontade de Deus. Não, Tiago enfatizou: adúlteros e adúlteras. Vocês não sabem que ser amigo do mundo, você vai se fazer inimigo de Deus? Gente, você quer ser inimigo de Deus, meu irmão? Você quer ser inimigo de Deus? Passa esmalte nas suas unhas. Você quer ser inimigo de Deus? Fica na frente da televisão vendo as novelas.
Vendo as novelas. Ah, irmão, mas as novelas é bíblica. A novela é bíblica. Vai ver novela bíblica para você ver. Vai lá. Você está se constituindo inimigo de Deus. Ah, irmão, mas não pode nem fazer uma fezinha, um jogo na Mega Sena. Irmão querido, o justo viverá da fé. E se sua alma recuar, a alma do Senhor Jesus, se o justo recuar, a alma do Senhor Jesus não tem prazer nele. É da fé, meu querido, é a fé, oração, trabalho, luta, labuta. Não tem moleza para os salvos, não. É luta, mas os salvos são mais do que vencedores, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, a igreja do Senhor Jesus, do tempo atual, não estou falando da igreja atrás, porque a igreja agora, ela precisa saber que ela está andando nas práticas do adultério do corpo, porque a igreja invoca o nome de Jesus, a igreja construiu templos através do nome de Jesus, a igreja construiu redes de televisão através do nome de Jesus, a igreja tem cadeias de rádio através do nome de Jesus, a igreja tem propriedade na terra através do nome de Jesus, apesar de que Jesus é o Senhor de tudo, mas a igreja que está gerenciando isso aqui na terra, mas essa igreja está em práticas de adultério. Essa igreja precisa mudar, precisa sair do adultério. Então, você não pode adulterar o corpo. O corpo não é seu. Qualquer coisa que você fizer no corpo, colocar algo artificial, não é? Alguém vai dizer, ah, irmão, quer dizer agora que você está falando agora não pode nem colocar um dente, é dente postiço, né? Não pode colocar uma dentadura. Irmãos, tem que ser espiritual para entender a espiritualidade das coisas. Nós estamos falando de vaidade excessiva, desnecessária. Entende? Então veja você, olha o que está acontecendo com a igreja. Satanás aplicou a teologia, incrementou a teologia do nada a ver da igreja andando no adultério. Veja essas cantoras, irmãos. Olha os cabelos dela, olha como é que elas andam. Como é que Deus pode receber um louvor como incenso aromático, perfume agradável diante da narina dele, na sala do trono? Como que pode receber um negócio desse? Ah, irmão, mas as pessoas estão ouvindo, são multidões que ouvem. E quem te falou que a multidão está certa? Quem te falou que a multidão tem razão? Quem te falou que a multidão anda na coerência? Não é assim, irmãos. O que prevalece é a Escritura. O que prevalece é o está escrito. Satanás foi tentar Jesus no monte, lá no deserto, e por 3 vezes ele foi. O que prevaleceu lá? Está escrito, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás. Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, meu filho. Está escrito e acabou. Adúlteros e adúlteras. Então, nós temos que parar, meditar e organizar a nossa vida. Irmãos, a igreja, esse é recado para as santas mulheres de Deus. Recado para as santas mulheres de Deus dentro desse vídeo. Abandona as pinturas, brincos, joias. Ai, mas eu estou usando anel de formatura. Eu sou doutora, eu sou doutor. É preciso usar isso mesmo? É preciso usar? Se não precisa, meu filho, não usa. Eu sou formado e tenho não sei quantos cursos, sou formado em teologia. É preciso usar? Eu acho que não. Use só a sua aliança, meu filho. Use a sua aliança e seja feliz com Jesus. Calça comprida para a mulher no trabalho. Calça comprida para a mulher no trabalho. Irmão, se Jesus vier e você tiver de calça comprida no trabalho, como é que você vai explicar para Jesus? Não vai dar tempo, não. É no abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta. Glória a Deus. Adulterando o corpo. Corte de cabelo nem se fala para as mulheres. Ah, irmão, então por que os homens podem tirar a barba? Quer dizer que se a mulher não pode cortar o cabelo, por que os homens tiram a barba? Né? Por que os homens tiram a barba? Irmãos,
Você não vai querer usar uma barba. Agora, inclusive, barba. Vou falar da barba agora. Ultimamente, agora, o pessoal está usando barba, aquela barba, né? Há 10 anos, 15 anos atrás não tinha isso. Todo mundo não tinha barba. Algumas pessoas usavam costeletas, cavanhaque e por aí afora. Mas hoje não. A moda é usar essa barba cerrada. Queridos irmãos, é vaidade. Adulteração do corpo. Não precisa disso. Tire sua barba. Ande com o rosto limpo. Reflita a luz de Cristo. Alguém disse, alguém canta, você é um espelho que reflete a luz do Senhor. E as irmãs não podem cortar o cabelo porque é sinal de submissão. O varão é a cabeça da mulher. Cristo a cabeça do varão e Deus a cabeça de Cristo. Entende? Depilações. As irmãs. E os irmãos, tem homem depilando também. Esse dia encontrei na rua um rapaz depilando. Depilando o corpo. Ai, irmão, pelo amor de Deus. Entendeu? Depilando o homem, depilando o corpo. Onde é que nós vamos parar? Tá uma bagunça, irmão. Adultério para todo lado. Adultério para todo lado. Se você anda nas práticas do mundo, se você anda fazendo as práticas do mundo, você está cometendo adultério. E os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então, cuidado, minha irmã. Esse recado aqui é para as santas de Deus. É para as santas mulheres de Deus. Que querem ter uma vida santa. Que querem ter uma vida de obediência. Tá bom? Amém? Isso aqui não é para quem não quer. Isso aqui é para quem quer ser santo. Quem quer buscar a santidade. O que é a santidade? A separação do mundo. Ninguém está falando para você separar do seu marido, não. Você vai cuidar do seu marido. Você vai fazer o melhor para agradar ele. Vai orar por ele. Porque o esposo é santificado pela esposa e vice-versa. Então você vai fazer a vontade de Deus, orando, santificando a sua casa. Você vai ser coluna dentro da sua casa. Eu quero te dizer uma coisa. Aonde tem um crente fiel, aonde tem um crente fiel orando, aonde tem um crente fiel buscando a presença de Deus, naquela casa tem salvação. Naquela casa, por causa daquele crente, por causa daquele crente, daquela crente, por causa daquela pessoa que serve a Deus, naquela casa, Deus salva as almas. Deus salva as pessoas. Deus salva as vidas que ali estão. Então, eu deixo essa palavra para você, está extenso já, né? Irmãos, cuidado com o adultério do corpo. Não adultere o corpo. O corpo não é seu. O corpo é de Jesus Cristo. Tenha muito cuidado. Então, essa palavra eu deixo para você, que você possa analisá-la com carinho, no nome de Jesus.